Boa noite, amigos e amigas do programa Latitude Brasil por Telesur. Uma grande honra, uma grande alegria esse novo encontro a cada semana aqui para discutir temas essenciais do Brasil. E um dos temas que precisamos sempre debater com muita profundidade, na linha do que vem acontecendo de muito negativo no panorama brasileiro, que é a destruição dos seus serviços públicos, em particular da educação. E, contraditoriamente, exatamente no momento em que se comemora, se celebra de forma muito justa o centenário do grande educador Paulo Freire, mas o panorama que nós encontramos na realidade educacional brasileira é muito trágico e muito diferente das ideias de Paulo Freire. Para abordar esse assunto, nos explicar e analisar o que é que vai ocorrendo no Brasil, quais são os problemas, inclusive com essa parte de destruição da universidade pública brasileira, nossa convidada de hoje é a professora Maria Luísa Pinho, ela que durante muito tempo esteve na Universidade de Brasília, na Faculdade de Educação, e é do Fórum Nacional Popular de Educação, uma grande especialista dessa questão educacional brasileira, inclusive do pensamento de Paulo Freire, a quem dou as boas-vindas. Obrigado por ter aceito o nosso convite, professora. Obrigado, Beto. Estamos aqui para contribuir, né, no que você desejar e aprofundarmos um pouco mais exatamente essa luta, né, que estamos aí de resistência, principalmente no campo da educação e da educação emancipadora, como sempre nos legou o Paulo Freire, nosso patrão da educação brasileira. Pois é, essa é a primeira questão. Nós temos visto aí uma demolição muito grande. Paulo Freire foi demonizado por esse atual governo, exatamente no momento que comemora o seu centenário. Qual é o antagonismo? Qual é a indisposição? E por que as ideias de Paulo Freire, tão reconhecidas mundialmente, não puderam ter no Brasil aplicações práticas tão concretas nas políticas educacionais, mesmo no período dos governos populares do Brasil? Por quê? Então, Beto, o que a gente tem que entender, né, é que, primeiro, Paulo Freire, já em 64, foi preso em função de ter criado uma possibilidade, uma viabilidade concreta de alfabetização de todos os trabalhadores que, à época, não tinham a possibilidade da leitura e da escrita e, sobretudo, não tinham o que ele muito cultivou, né, a consciência política de ser sujeito da história e capaz de transformar sua realidade. Então, Paulo Freire já sofreu o primeiro golpe dessa nossa geração, que foi em 64, preso, né, e autoexilado, né, 16 anos fora do Brasil. Agora, com o golpe de 2016, não foi muito diferente, né, a postura que este governo, que de forma eleita, né, mas no golpe, na verdade, uma grande traição ao povo brasileiro, focou exatamente com a mesma atitude de considerar Paulo Freire um inimigo do povo brasileiro, quando em todo o processo, né, de construção da realidade que veio pós a transição democrática, Paulo Freire inspirou muitos movimentos sociais, inspirou fundamentalmente a gestão democrática na Constituinte, nas universidades, nas escolas públicas, e inspirou, em muita medida, né, a possibilidade de uma educação que não apenas seja conteudista, instrucional, mecanicista e, como ele dizia, bancária, mas uma educação que liberte, que, portanto, tente a possibilidade objetiva de transformação da realidade. Mas Paulo Freire também dizia que a educação só não transforma. É preciso ter uma praxis político-pedagógica capaz de fazer o enfrentamento na organização dos trabalhadores e do povo para que tenha uma sustentabilidade de um governo de fato democrático e justo. E, portanto, o processo, quando você se refere aí mesmo naquele período, é um processo de embate de projetos, né, de país, né?
O projeto da elite é do individualismo, do empreendedorismo, da competição, da alienação, né? E hoje, inclusive, colocando para a juventude a única alternativa de empreendedorismo até individual, quando nós temos um desemprego estrutural no país. E, de outro lado, um projeto popular que tem como base exatamente uma identidade com o povo brasileiro e com suas raízes, inclusive dos saberes originários, né? Do reconhecimento dos saberes que vieram dos indígenas, dos africanos e dos lusitanos enquanto povo, e que constitui o grande caldo, o grande patrimônio político, né, cultural, que temos para poder avançar na autodeterminação do nosso país enquanto povo, né? Uhum. Nós tivemos aí experiências muito importantes no Brasil, mesmo antes de 64, com Paulo Freire, com Darcy Ribeiro também. Sim. Depois, igualmente, experiências importantes como o Brizola, no Rio de Janeiro, né, e lá no Rio Grande do Sul. Porém, diferentemente de países como Cuba, Venezuela, Equador, Bolívia, Nicarágua, o Brasil não conseguiu erradicar o analfabetismo. E esses países erradicaram em menos de 2 anos, erradicaram o analfabetismo com menos recursos do que o Brasil. Qual é a explicação que pode ser dada para isso? Olha, inclusive os países que você citou, começando por Cuba, né? Nós sabemos que a campanha de alfabetização feita por Cuba em 61, envolvendo estudantes que iam conviver com os camponeses para que durante o dia trabalhavam e à noite ensinavam e aprendiam também a cultura camponesa, era um país que já estava mobilizado num estágio revolucionário. Nós não tivemos essa mesma conjuntura no nosso país. Nós ainda mesmo com todo o processo de transição democrática chegamos a um pacto político da Constituição de 88. E sabemos que, a despeito de ser uma Constituição cidadã, nosso acerto de contas, inclusive com o golpe militar, né, foi de uma anistia branda. E, portanto, não tivemos, de fato, uma organização política da base popular de trabalhadores para sustentar um projeto político de alteração estrutural, estruturante, onde, de fato, mobilizar jovens para alfabetizar seria uma consequência dessa conjuntura revolucionária, como foi em Cuba. E mesmo na Venezuela, e mesmo, né, na Bolívia, e mesmo no Equador, onde a realidade também indígena, né, de uma cultura de oralidade, tinha um anseio grande e tinha também uma organização política capaz de poder influenciar numa política pública de alfabetização. E no Brasil, o que nós tivemos de avanço foi significativo no período de 2013 a 2014. Brasília, nós tivemos em 2014 considerada como capital do país, território livre do analfabetismo. No entretanto, a migração e a impossibilidade de emprego, de condições materiais de vida, também não favorece que o trabalhador, além de trabalhar, possa ter tempo de estudar. E essa é uma questão que hoje, para a gente ter uma ideia, né, nós estamos com 11 milhões e 300 mil pessoas com mais de 18 anos, pessoas não alfabetizadas. Para ter ideia, em 64, Paulo Freire tinha como meta 5 milhões em 42 milhões da população brasileira. Portanto, nós estamos numa dificuldade objetiva, porque com esse governo genocida, né, fascista, e, sobretudo, né, do obscurantismo, do negacionismo e de tudo que a gente está assistindo, né, de impossibilidade de avanço na área da educação, nós temos hoje 74 milhões de trabalhadores com mais de 18 anos, sem educação básica completa, o que significa ser um terreno fértil para o negacionismo, fundamentalismo e tudo que estamos assistindo no Brasil hoje. Portanto, agora, vamos analisar também, professora, o embate entre os modelos
da educação pública e educação privada, que nós percebemos que, mesmo depois da Constituinte, né, apesar da tese ter sido vitoriosa da educação pública, lá na Constituição de 88, nós tivemos uma explosão enorme do setor privado da educação superior, né? Hoje, grande parte das matrículas são, em grande maioria, já nas universidades privadas, e que são grupos estrangeiros, são fundos de capitais estrangeiros que, apesar do avanço da universidade pública também, que também houve nesse período, mas o setor privado internacional está num processo de avanço na educação superior brasileira. Pode dar uma explicação sobre isso? Olha só, eu acho que é importante a gente caracterizar o avanço que houve e a expansão que houve na educação superior pública. Nós temos hoje no Brasil mais de 300 municípios, né, que têm um campus ou a própria universidade, né, portanto, uma interiorização da universidade do ponto de vista público foi feita tanto do ponto de vista da universidade propriamente dita, quanto dos institutos federais. Então, houve sim um avanço significativo. No entretanto, o fato de se ter uma meta de expansão da matrícula, né, e de já ter instalado a educação privada no país, na educação superior, os programas do ProUni, né, e o programa do FIES acabaram por estimular os grandes capitais, e hoje, com este governo e com o golpe, isso teve uma potencialização absurda, porque, na verdade, a educação como mercadoria empacotada, né, como serviço de exportação, a partir das tecnologias e hoje do ciberespaço, da internet, é possível, sim, o que a gente poderia chamar de uma invasão de novo tipo, né, que é uma invasão cultural, que não é simplesmente de outra cultura, mas de imposição da ideologia do capital, do empreendedorismo e do autoritarismo, e, por consequência, a possibilidade da educação ser rentável, né? Hoje, inclusive, na Bolsa de Valores. Isso que você falou tem todo sentido, por isso, a nossa luta hoje, né, pelo recurso público para a educação, está já impedido, né, esse recurso desde a emenda 95, ainda na época de Temer, e agora com mais dificuldade ainda, em função exatamente do rentismo do sistema financeiro e de tudo que nós estamos assistindo no Brasil, que até o Banco Central hoje tem autonomia de voo, né, do ponto de vista da própria condição de nação. Então, é de fato uma dificuldade, mas é uma dificuldade que só com um novo projeto de país é que nós vamos poder retomar esse espaço como espaço de autonomia nacional. Nós vamos fazer aqui uma pequena pausa nesse programa Latitude Brasil e já voltaremos para discutir posições do ministro da Educação, negacionista contra a cultura, contra a Universidade para Todos. Impressionante, impressionante. Voltamos já com a professora Maria Luísa Pinho Pereira. Até já. Latitude Brasil está de volta, hoje dialogando com a professora educadora Maria Luísa Pinho Pereira, uma especialista no pensamento Paulo Freire, uma mestre no tema da educação libertadora, e também membro do Fórum Brasileiro de Educação Popular, né? Ela que teve a sua vida acadêmica ligada
à Universidade de Brasília. E nós temos assistindo hoje, professora, declarações completamente estapafúrdias de um ministro da Educação, Milton Ribeiro, que chegou a dizer que a universidade deve ser para poucos, para poucos. Que filosofia é essa, meu Deus? Na verdade, eu diria que é uma coerência muito grande da parte dele, né? Porque isso compõe todo o pacote desse atual governo. Não é só ele, né? Mas se formos observar também o campo da ciência e da tecnologia, os cortes, né, de recursos para pesquisa que tenha um conteúdo nacional, nós estamos assistindo, de fato, à destruição da nossa identidade no campo da ciência, da tecnologia e da educação. E mais que isso, creio que muito assemelhado ao golpe militar de 64, nós temos uma captura das mentes e corações da juventude, ou seja, uma tentativa de um projeto que, na verdade, quer trazer a juventude brasileira para o projeto deles. E nesse projeto deles, a perspectiva, né, da educação é, de fato, para poucos eleitos, selecionados e capazes, segundo eles, né, de cumprir os seus objetivos. Então, essa não universalidade, né, da educação superior faz parte da compreensão da meritocracia, ou seja, alguns são capazes e outros não. E exatamente nesses outros, na conta deles é a maioria. Então, é nesse sentido que, né, ao ministro dizer isso, para ele é natural, está dentro da lógica da seletividade. E, nessa medida, referências muito mais da educação de outros países do que a riqueza nossa, enquanto saberes, enquanto cultura, enquanto povo criativo, tão criativo que, mesmo na miséria e mesmo na pobreza, consegue ainda ter humor para sobreviver. E é nesse sentido que esse alcance desse projeto de governo genocida, ele acaba por abalar, na verdade, a nossa identidade como povo, a nosso sentimento de pertencimento. Mas quero dizer que o Fórum Nacional Popular de Educação, que reúne mais de 40 entidades de âmbito nacional em todas as áreas da educação, seja sindicatos, seja grupos de pesquisa, seja movimentos, né, inclusive os movimentos sociais de trabalhadores, né, sem terra, movimentos de trabalhadores pelo direito, dos sem teto, LGBTQI+, jovens e juventudes, como a gente diz hoje no plural, os próprios estudantes organizados, todos esses movimentos estão hoje reunidos num fórum que é um fórum de resistência e que deverá, até o próximo ano, realizar a segunda Conferência Nacional Popular de Educação, exatamente no caldo da resistência a tudo isso que está acontecendo na educação. Agora, os cortes que estão sendo feitos sobre a universidade pública, cortando recursos para laboratórios, para planos, para o funcionamento normal, eles já são draconianos. Mas, além disso, há essa orientação que vem do Ministério para um país que já teve, por exemplo, um modelo como o da Universidade de Brasília, onde a senhora esteve trabalhando a vida toda, né, que era uma universidade necessária, a universidade da emancipação, a universidade para discutir um Brasil soberano, e isso vinha nos programas de ensino, programas pedagógicos, ideia de Darcy Ribeiro, de Anísio Teixeira, né? Mas isso tudo tem sido abortado de forma muito brutal, muito ditatorial, né? Como é que a senhora analisa tudo isso? Olha, exatamente essa que eu chamo de coerência deles, né? É porque eles não têm, de fato, nenhum compromisso com o povo brasileiro. Nenhum. São entreguistas, né? De fato, de fato. Então, na verdade, essas iniciativas que o país já teve, né? Nós sabemos que a UNB foi violentada, abortada no seu nascedouro, né? Como a própria
concepção da universidade integrada com a cidade e a capital do Brasil, né? Com uma UNE, que era um movimento estudantil extremamente forte, também propositivo. Nós tivemos experiências depois dessa, inclusive no sul da Bahia, em outros lugares, a Universidade Lusófona, que tem uma ponte com a África, com a América Latina. Nós tivemos, sim, né, uma expansão de uma concepção de universidade livre, autônoma, capaz de responder aos problemas nacionais, e, na verdade, o que eles querem é a negação de tudo isso. Por isso que o movimento de resistência não é apenas do não, é de afirmação de muitas experiências positivas, de bons resultados e, sobretudo, de caráter, né, nacional que nós tivemos. E aí eu quero trazer a experiência do petróleo, né? Por quanto tempo se disse que não tinha petróleo no Brasil? Fizemos a luta pelo petróleo e a Universidade Federal da Bahia teve pela primeira vez uma escola de geologia que começou a estudar o solo brasileiro do ponto de vista do petróleo e tantos outros lugares, e as próprias, né, tecnologias de águas profundas, do pré-sal, e nós estamos vendo o que está sendo feito com a Petrobras, né? Então, mutatis mutandis é uma entrega, de fato, sem a menor respeito ao caldo, ao patrimônio do povo brasileiro. Agora, ele fez, esse ministro da Educação, Milton Ribeiro, uma declaração recente dizendo que os deficientes físicos atrapalham a educação, né? Uma posição absolutamente desumana, né? Cerceativa, filosoficamente reacionária. Como é que prospera no Ministério algo dessa natureza? Então, Beto, exatamente uma das áreas, né, que se avançou bastante nesse último período, inclusive até o golpe de 2016, foi esse conceito de inclusão, né? Inclusão no sentido de que as pessoas que tinham dificuldades deveriam estar convivendo com as outras pessoas para que ambas aprendessem a lidar com as diferenças e com as diversidades e os ritmos, né, de cada um. E isso foi um avanço significativo, e uma das primeiras secretarias que este governo aí fez no sentido de destruir foi exatamente a secretaria chamada SECAD, Secretaria de Diversidade e Inclusão, no sentido de que ela é quem acolhia toda essa diversidade também no campo das pessoas com deficiência. Então, como eu digo, há uma coerência da desumanidade, e é triste a gente constatar isso, e como dizem alguns, né, além de tudo, nós ficamos, né, com raiva, que é um sentimento muito doentio, mas diante da indignação do que se tem destruído no Brasil na área da educação por desumanidade. A nossa luta é por vida humana. E essa luta pela vida humana é por conta de todas essas atitudes de um ministro da Educação que tem coragem de falar uma barbaridade dessa, né? Entre tantos outros anteriores que não foram diferentes. Muito bem. Professora Maria Luísa Pinho Pereira, eu queria agradecer muito a sua presença aqui em Latitude Brasil, e nós haveremos de transformar essa indignação, essa ira santa, em programa de luta, em unidade e capacidade de superar essa adversidade, e novos dias virão para uma nova aurora do Brasil junto com a América Latina, democraticamente pulsando, construindo solidariedade. Muito obrigado pela sua presença. Obrigada, Bê. Muito obrigada mesmo, tá? Juntos seguiremos. Muito obrigado a vocês todos de casa que nos acompanharam aqui em Latitude Brasil. Semana que vem estaremos de volta com mais um tema crucial do gigante do Sul, passando por enormes dificuldades que haveremos de superar. Aquele abraço. Tchau. Obrigado.